Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente, tudo bem? Como é que você tá? Olha que coisa boa, curtindo o feriado, ouvindo o som da Rádio Novo Tempo. A gente fica muito feliz de ter você aqui, viu? Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, a gente tá com você pela Rádio Novo Tempo, através das 19 emissoras Novo Tempo também, através do youtube.com/Novo Tempo Rádio, facebook.com/Rádio NT. Nesse dia especial, feriadão, Dia das Crianças. Vem cá, você tava bem aí pensando, ai, como eu queria ser criança só pra ganhar um presente, não é? Tem um monte de gente que é criança no dia de hoje, não é? Só pra ganhar um presente, não é? É assim mesmo, não é? Bom, tem gente que no feriadão tá aproveitando pra descansar, pra viajar, não é? Deu uma emendada, enfim. Mas tem um grupo aí que tá trabalhando, igual o pessoal aqui da Rádio Novo Tempo, e a gente vai seguindo. Bom, gente, feriado, a gente vai falar sobre saúde, vamos aproveitar a data do Dia das Crianças pra gente conversar sobre uma realidade que as crianças enfrentam na fase de crescimento. Elas vão crescendo, mudando o corpo, você já reparou? E aí, o que aparece? As dores, é dor aqui, é dor ali. Você já reparou isso? E nós queremos hoje entender isso. Seu filho em fase de crescimento reclama muito de dores, por exemplo, nas pernas. O que você faz para tentar aliviar essas dores? Conta para mim, 12981510081. E aí a gente quer entender isso. Para isso a gente vai receber um profissional, ortopedista, para conversar com a gente. Mas antes de chamá-lo, eu quero chamar a Raul. A Grazi não estará com a gente. Hoje é Dia das Crianças. Ela disse que ela é criança, que ela não vai trabalhar hoje, que ela tá de folga, não é? Pois é, né, Raul? Me disseram que é esse o motivo, não é? Não, só pode ser, né? Deve estar no parque. Né? No parquinho. E você, apesar de ter não sei quantas crianças em casa, está aqui com a gente hoje. Bom dia. Tem uma creche em casa, eu tô aqui. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com você. Seus filhinhos já apresentam essa dor de crescimento ou ainda não? Ainda não reclamaram de nada? Por enquanto não. Vamos ver aí, né? Estão crescendo. Ainda tem tempo aí para reclamar. É verdade. Você reclamava? Você se lembra da sua fase de crescimento? Então, eu não me lembro de reclamar. Eu sei que com 14 anos, Rose, eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Sim, tenho 1,83, eu já lembro que então foi um crescimento até rápido, né? Olha, com 14 anos. Mas eu não me lembro, não, de dores. Ok. Vamos lá, tem muita gente já, papai e mamãe, já respondendo aí a nossa pergunta. A gente espera a sua participação, 12981510081. A gente vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto com o doutor Marcos Oliveira, ortopedista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, bom dia a todos, né? É um prazer estar com vocês aqui. Eu tô muito feliz, hoje eu tô fantasiado aqui de super-homem, tá? Tô vendo. Esse é o meu jaleco que eu uso para as crianças na ortopedia infantil. Mas vamos lá, vamos responder algumas perguntas, vamos entender um pouquinho algumas questões das dores de crescimento. É verdade, hoje o nosso tema é esse, crescimento infantil. Doutor, aproveita que o senhor tá todo aí de super-homem, não é? Deixa o seu contato para que a nossa audiência possa acompanhar seu trabalho também nas redes sociais. Bom, eu tenho um Instagram que é dr_Marcos_Oliveira_ortopedia. Ok, então repetindo, dr_Marcos_Oliveira_ortopedia. Muito bem, obrigada, doutor Marcos, separar esse cantinho, esse horário, esse momento para conversar com a nossa audiência. Agora deixa eu perguntar pro Raul. Raul, cadê a sua roupa de Homem-Aranha? Ele não falou nada, né, Rosa? Eu ia vir de Homem-Aranha ou Batman também, sei lá. Pois é, o programa infantil aqui do nosso Vida e Saúde. Agora, Raul, deixa pra gente seu contato também, fala do seu trabalho. Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável e definitiva, que é o mais importante. Para saber mais é só acessar leisdoemagrecimento.com.br com o nosso time para a gente ver como que a gente pode te ajudar melhor.
Muito bem, gente. Bom, vamos começar enquanto o povo tá contando pra gente, mandando dúvidas sobre o crescimento infantil, porque esse é o nosso tema de hoje. Vamos cantar uma música que é sucesso aqui, gente. Ela é quase primeiro lugar, viu? Do projeto Minha Vida é uma Viagem. A canção, no caso, o Coral dos Bichos. Coral dos Bichos, vamos conferir agora? Rádio é novo tempo. É novo tempo. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. E tem o pato quá quá quá, quá 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 quá. E tem o pato quá quá quá, quá 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 quá. E tem o pato quá quá quá, quá 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 quá. E tem o pato quá quá quá, quá 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 quá. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. Tem o cachorro, au, 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 au. Tem o cachorro, au, 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 au. Tem o cachorro, au, 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 au. Tem o cachorro, au, 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 au. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. Tem a galinha, có, 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 có. Tem a galinha, có, 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 có. Tem a galinha, có, 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 có. Tem a galinha, có, 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 có. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. E tem a vaca, momomô, momomô. 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 Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. Tem um macaco, tem um macaco, tem um macaco, tem um macaco, esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. E tem o gato, miau, 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 miau. E tem o gato, miau, 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 miau. E tem o gato, miau, 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 miau. E tem o gato, miau, 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 miau. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. Tem a ovelha, bé, 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 bé. Tem a ovelha, bé, 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 bé. Tem a ovelha, bé, 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 bé. Tem a ovelha, bé, 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 bé. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, venha com a gente louvar. Tem o leão, tem o leão, tem o leão, tem o leão. Toda a criação canta em louvor ao Deus que tudo fez, ao Deus que é criador. Toda a criação canta em louvor ao Deus que tudo fez, ao Deus que é criador. Esse é o coral dos bichos. Gente, essa música é demais, não é? Coral dos bichos, canção dos bichos, a bicharada, não é? E aqui, vem cá, confessa pra mim, você ficou imitando ali o leão, o macaco, a ovelha. Eu tô ouvindo daqui você imitando, não é? Mas essa música é muito boa, dá vontade mesmo de imitar. E pode imitar, hoje é Dia das Crianças, todo mundo tem uma criança interna, não é? Então,
pode soltar a voz aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Aproveita, fica aqui com a gente, nós vamos conversar sobre crescimento infantil. Tô aproveitando para ler alguns comentários, porque nós perguntamos: seu filho em fase de crescimento reclama muito de dores nas pernas? Se ele reclama, o que você faz para tentar aliviar essas dores? Vamos lá ver, aqui comigo tem algumas participações, Raul, com você aí também provavelmente tem. Olha, a Fernanda Soares diz assim, ó: sim, até agora passou, até que agora passou, mas antes eram dores frequentes, as reclamações eram frequentes. E aí ela diz que o que fazia para aliviar essas dores? Ela disse que fazia massagem, que faz massagem na criança, ok. A Ingrid de Jesus diz assim: sim, muito, massagem com gel. Olha só as mamães passando por aqui e já registrando as dores e o alívio também. Raul, aí com você. Tem também, Rose, a Cida falando: olha, não, meu filho não reclama. Então o Ricardo Santos dizendo: meu filho reclama de dores no corpo. E o Ricardo Santos falou que para aliviar as dores, ele faz exercícios. O Vitor também dizendo que sim, e para aliviar faz alongamento e massagem. Olha só. Ok, depois a gente vai descobrir se tá tudo certo, se os papais estão acertando aí. Aqui comigo ainda a Lê Ferreira, filho de 6 anos, reclama de dores nas pernas. Às vezes dou remédio para dor, outras vezes peço para ele deitar, esperar a dor passar. Enfim, ok, vamos lá, vamos buscando essas informações. Doutor, a gente quer começar o programa entendendo isso, um pouco mais sobre o crescimento das crianças. Por exemplo, no geral, até que idade a criança cresce? Bom, uma pergunta muito legal, muito curiosa. Geralmente, a criança cresce até a puberdade, tá? Esse é em termos gerais. Mas varia um pouquinho entre a questão de sexos. Então, por exemplo, o menino, até os 18 anos, ele pode estar crescendo. Existem casos mais raros, né? Mas a gente tem uma média entre aí 16 e 18 anos de crescimento. Já a mulher, ela pode parar de crescer ali naquelas condições da menarca, que é a primeira menstruação que ela tem. Hoje nós temos visto também a menarca muito mais precoce do que antigamente, mas geralmente a mulher ela acaba crescendo a 2 até 3 anos depois da menarca. Então geralmente isso está em torno aí de 16, 17 anos. Legal, doutor. Agora, quais fatores estão envolvidos aí nesse processo de crescimento das crianças, doutor? Olha, os fatores são diversos, né? Nós temos o primeiro, que é muito importante, que é o genético, que esse tem muito a ver com o tamanho que a criança pode ter, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as curvas de crescimento, mas assim, a atividade física é muito importante para ela poder crescer bem, trabalhar bem a musculatura, a questão da alimentação sempre está em dia aí com as vitaminas, com os alimentos, verduras, frutas, tudo que tenha a parte natural, né? Esse é o melhor, são os melhores fatores para ter uma qualidade boa no crescimento. Ok, a gente tem participação aqui comigo, deixa eu ver aqui, olha, tem uma dúvida bem interessante, eu acho que o Alê Ferreira vai representar muitos papais aqui, olha, meu filho tem 2 anos e as pessoas acham que ele ainda é muito pequeno, quando é que eu devo me preocupar com o tamanho dele? É a dúvida dele, e é exatamente sobre isso que a gente queria conversar, porque muita gente fica observando, né, uma criança de 2 anos, essa daqui tá bem grandinha, bem desenvolvida, essa aqui não e tal, e fica comparando uma criança com outra, o pai acaba ficando bem desconfortável, até muitas vezes angustiado, doutor. É porque parece que a criança não está acompanhando o crescimento natural daquela faixa etária. Como é que a gente sabe, então, se a criança está crescendo de forma saudável? Bom, são várias questões aí que abordamos sobre isso. Mas o mais importante é fazer os controles pediátricos, tá? Com um médico pediátrico. No meu caso, eu sou ortopedista infantil, mas a gente também faz os acompanhamentos do que se refere à parte osteomuscular, mas manter os acompanhamentos frequentes com o pediatra, porque ele vai fazer um trabalho com a curva de crescimento. Então, eles têm uma curva que vai projetando dentro da altura, do peso, da idade. E eles também têm algumas continhas que eles fazem até para ver mais ou menos quanto a criança teria
tamanho dela, né? Que tem uma relação entre o pai e a mãe. E a gente tem outros meios também para avaliar o crescimento. Nós temos a idade óssea, que a gente avalia, que é uma radiografia, que a gente vê como é que está a criança em relação aos seus ossos. Mas a minha dica é essa: tenha sempre o seu pediatra muito próximo, faça as curvas de crescimento, veja se a criança está se desenvolvendo, e com isso a gente identifica algumas falhas, né? E aí vamos ajustando. Entendi. Então, para esse papai aqui, Ali Ferreira, o ideal é que ele leve a criança, então, no pediatra, converse, faça o acompanhamento, não é? Justamente. Justamente até para saber se a idade é compatível com ali a questão, porque existem fatores hormonais também, né? Sim. Então, às vezes, isso pode atrapalhar o crescimento, e aí tem algumas terapias que a gente também trabalha para a criança alcançar o tamanho adequado. Certo, doutor, mas tem alguma média, assim, de centímetros que a criança deve crescer por etapa ali na vida, ou isso depende muito aí de uma criança para outra? Tem sim, é bem interessante, tá? Eu vou falar de forma geral e no final eu vou dividir entre masculino e feminino. Mas do nascimento até o primeiro ano, a criança mais ou menos ela cresce 25 centímetros, isso é mais ou menos, tá? Do primeiro aninho até os 3 anos, ela tem que mais ou menos crescer 12 centímetros e meio por ano, tá? E a partir dos 3 anos a gente vai dividir. O homem, ele vai atingir mais ou menos a puberdade, ele cresce 10 a 12 centímetros ao ano. Já a mulher, um pouquinho menos, entre 8 a 10 centímetros por ano, até a puberdade. Essa seria mais ou menos uma conta geral que se tem, porém pode variar bastante, né? Como a gente falou um pouquinho dos fatores genéticos, né? E etc. Ok, tem participação de ouvinte aqui. Achei bem interessante, a pessoa não se identificou e diz assim: as dores de crescimento seriam por falta de alguma vitamina, doutor? Bom, interessante, a gente já está entrando aí nas causas, não sei se eu já posso começar a falar das causas, teorias da dor de crescimento? Pode falar, então. Mas então, o que acontece? A dor de crescimento é real, tá? Não é manha da criança, só para a gente entender. Não existe uma causa específica, mas existe vários fatores que poderiam causar a dor do crescimento. Um deles tem muito a ver com a fadiga muscular, tá? A criança faz um treino exagerado, corre bastante, etc. E aí no dia seguinte ou na noite seguinte começa com uma dor ali nas perninhas. Outra teoria está muito vinculada com a parte emocional também. Tá? A parte emocional, a criança muda de escola, o irmãozinho novo, começa num novo ambiente, isso também pode alavancar as dores, né? E tem outra da questão do crescimento em si. Então, às vezes, o osso acaba crescendo um pouquinho mais rápido que as partes moles, ou seja, que os músculos, que a pele. Então, um vai um pouquinho mais na frente que o outro e acaba esticando e dando essas dores. A falta de vitamina em si, ela pode atrapalhar no crescimento, né? Talvez não ensine aquela dor do crescimento, mas ela pode causar dores na criança de acordo com as deformidades, etc. Ok. Entendi, beleza. Agora, doutor, tem uma coisa que a gente sempre ouve, né? Que é o seguinte: a gente cresce, ou a criança, né, cresce enquanto dorme, então tem que dormir e tal. Isso é fato ou boato? Olha, na verdade, a gente tem os dois. Na verdade, é o seguinte: a criança ela cresce em todos os momentos do dia. Porém, à noite, existe um aumento do estímulo do hormônio de crescimento e outros hormônios também que favorecem o crescimento da cartilagem, o alongamento dos ossos. Então, sim, existe essa versão. Mas em todo o tempo a criança cresce. À noite ela tem um aumento dessa aceleração do hormônio do crescimento. Eu vou aproveitar pegar carona na pergunta do Raul. O sono em si é importante, então? Com certeza. O sono ele é um reparador e ele é um regenerador também. Eu sempre faço um paralelo, um exemplo, que às vezes eu falo para os pacientes.
Às vezes a gente acaba tendo sonhos diferentes. Eu sonhei que uma girafa estava correndo atrás de mim, que não sei o quê. Aqueles sonhos sem sentidos nenhum. Então, assim, tem muito a ver. Quando a gente dorme, imagina que a nossa cabeça tem um monte de gavetinhas, né? As gavetas a gente guarda as informações, né? Os times de futebol, as cores que eu conheci, os amigos. Então a gente tem uma série de gavetas. Se hoje eu estou conhecendo várias pessoas, várias coisas novas, estudando, essas informações, elas vão ficar mais no hipocampo, numa região mais frontal. E a gente precisa dormir para que alguns hormônios, algumas reações químicas façam guardar essas informações nas gavetinhas, senão elas vão ficar todas misturadas. A gente dorme e acaba misturando as informações. Então, à noite é importantíssimo, tanto para fixar essas informações, como armazenar em algumas regiões. Então, o sono ele é importante para a memória, é importante para o crescimento, é importante para a gente organizar toda a nossa vida. E muitos dizem que uma boa noite de sono ou umas boas horas de sono ajudam a resolver problemas. Então, a gente está com algum problema que não consegue solucionar, dorme um pouquinho e acorda com uma ideia boa, né? Que beleza. E, Raul, a gente tem um programa do Vida e Saúde que fala sobre o sono, não é? Fala sobre o descanso, da importância. Você pode, querido ouvinte, depois dar uma pesquisadinha, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Raul. Legal. Agora, doutor, tem algumas doenças aí que pode afetar o crescimento infantil, né? Se a criança tiver aquela doença, ela vai crescer menos. Como funciona isso? Temos várias. Inclusive, a falta de vitaminas, né? As hipovitaminoses, elas podem atrapalhar no crescimento. Mas nós temos aí, vamos citar algumas. A desnutrição é uma delas, que a criança não consegue alcançar os níveis nutricionais adequados e acaba tendo dificuldade no crescimento, né? E nós temos algumas doenças crônicas, no caso diabetes, doenças renais, algumas cardiológicas também, que interferem no crescimento. Temos aquelas doenças deficitárias, no caso anemias, né? Até os vermes, as verminoses, né, como o pessoal fala, pode atrapalhar no crescimento da criança. E, enfim, nós temos também os problemas de dificuldade ou limitação na produção dos hormônios. E muitas crianças, talvez você já escutou alguém falando, olha, eu faço uso do hormônio do crescimento, eu aplico. Então, por falta disso, acaba interferindo no crescimento e se faz necessário a complementação desse tipo, né? Muito bem, a gente vai seguindo por aqui, a gente está tirando nossas dúvidas. Deixa eu ler mais algumas participações aqui. O que você faz para aliviar as dores aí do crescimento? A participação da Thaís, eu não sei o que fazer. Tá aí, ela tá sendo sincera. Olha, fica aqui com a gente porque a gente vai buscar como pode ajudar as crianças nesse momento, viu, Thaís? Ainda mais uma participação aqui chegando. Eu faço massagem. A maioria diz que faz massagem aqui. Muitas mães, muitos pais participando nesse Dia das Crianças aqui na Rádio Novo Tempo. Tão bom, querido ouvinte, nesse Dia das Crianças, feriadão, você curtindo a nossa programação. Meu nome é Rose Andrade, a gente está ao vivo aqui com o nosso Vida e Saúde. Deixa eu oferecer para você esse nosso guia de estudos da Bíblia. Pois é, Superlupa, a volta ao mundo em 7 dias. Superlupa em A Volta ao Mundo em 7 dias. Gente, é uma turminha, mas é uma turminha da pesada, ou turminha bagunceira. Doutor Hipotenusa, a intelectual dedicada. Doutor Boris, o elegante piadista. Doutora Cléo, a aventureira destemida. Doutor Hélio, o gênio atrapalhado. A Ive, a ajudante eletrônica. Essa turminha toda que você conhece no programa Superlupa da TV Novo Tempo se uniu. Olha, esses personagens se uniram para ajudar o seu filho a estudar a Bíblia e conhecer histórias incríveis da criação de Deus. Pensa que ele vai se divertir, porque quem tá na câmera vai poder me acompanhar aqui, gente. Olha só a qualidade dessas folhas, desse material, da ilustração.
muito legal, olha, a volta ao mundo em 7 dias. E através de joguinhos, através de curiosidades, as histórias em quadrinhos, o seu filho vai ter muito conhecimento, e conhecimento bíblico e conhecimento para a vida, viu? É um carinho da Novo Tempo na sua criança. Quer estudar a Bíblia com ele? Manda recado aqui para o estúdio. Não é no estúdio que você vai pedir o seu guia de estudos, não, tá? Mas aqui vai ficar mais fácil. Você vai colocar assim, olha, eu quero, digita com letra maiúscula, caixa alta, que no próximo dia útil, a Bia vai chegar aqui, vai bater o olho no seu eu quero, e ela vai mandar para você o telefone da Escola Bíblica, que é onde de fato você vai fazer o seu cadastro e vai receber gratuitamente em casa, 30 dias no máximo, dependendo da região aí em que você mora. Você vai receber esse material. Também pode pedir no biblia.com.br, pode fazer online, né? Porque a gente está falando para quem quer receber a revistinha em casa, mas você pode fazer também pela internet. Quem mora fora do país, inclusive só pela internet mesmo, tá bom? Então, você vai lá, biblia.com.br. Aproveita que eu vou chamar o intervalo, aproveita e faz o seu pedido, manda seu recado aqui pra gente que eu fico te esperando. Feliz Dia das Crianças pra você. Depois do intervalo a gente tá de volta. Mantenha a sintonia, você está acompanhando o nosso Vida e Saúde. Vida e Saúde. Oi, gente, tô de volta. E aí, você já pediu o seu guia de estudos? Aproveitou o intervalo para pedir o guia de estudos Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias? Gente, é para criança, tá bom? Sua criança vai amar. Olha, você vai ter que brigar com ela para ela parar de ler, porque ela vai sentar ali no sofazinho, pertinho da mesinha dela de desenhos, e vai começar a ler, estudar, e vai ficar encantada, e vai aprender sobre a palavra de Deus de uma maneira divertida. Tenho certeza que você que é papai, mamãe, cuidador, ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo, você deseja isso, que seu filho se apaixone pelas histórias da Bíblia. A criação. Como que a gente pode ensinar sobre a criação aos nossos pequeninos de uma maneira lúdica, divertida, na linguagem deles? Olha, ele vai gostar, viu? Porque tem joguinhos, tem curiosidades, tudo isso pro seu filhote. Você já mandou o recado aqui para o estúdio em que eu estou, pedindo Super Lupa? Pode digitar com letra maiúscula, caixa alta aí, Super Lupa. Ou então, eu quero, que a Bia, nossa assistente, passa para você o contato da Escola Bíblica. Você pede de graça, e é de graça para quem vai pedir e receber em casa. Novo Tempo, ela pagou por esse material, e não pagou barato, viu? Pagou graças ao caixa que a gente tem do Projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. São os nossos patrocinadores, são as pessoas que ajudam a gente, são nossos parceiros missionários em divulgar a palavra de Deus para todas as pessoas, todas as crianças, não é? Qualquer que seja a sua idade. Eu vou deixar o site mais uma vez, biblia.com.br, para você pedir um guia de estudos. Você que é adulto, tem várias temáticas sobre sentimento, finanças, educação dos filhos, e para as crianças especialmente o Super Lupa, tá bom? Ok? Vamos retomar. A gente está recebendo o Dr. Marcos Oliveira, ortopedista. Eu e o Raul estamos tirando as nossas dúvidas. A Grazi não pôde estar com a gente, mas ela volta amanhã, se Deus quiser. E vamos que vamos, na Voz da Esperança. Tem chegado algumas perguntas, doutor, aqui também tão interessantes. Por exemplo, eu vou retomar com uma pergunta de ouvinte. Se os pais são baixos, isso quer dizer que os filhos não vão crescer também? É fato ou boato? Doutor Marcos, está ouvindo? Bom, isso é uma questão muito de avaliação toda de uma herança genética, né? Não necessariamente nós vamos pegar somente a altura dos pais. Temos um pouquinho também de uma herança um pouquinho mais anterior, né? Os avós, etc. Não necessariamente, mas existe uma conta, um cálculo que nós fazemos com a altura dos pais, né? Mãe e pai, e se chega mais ou menos uma ideia de como a criança vai ser. Mas vamos levar que vai ser uma média, né? Ok. Tá. Agora, doutor, o senhor falou no início aí, né, da nutrição, de a criança brincar, fazer atividade física. Então, esportes no geral, atividade física, natação, ajuda a criança a crescer? Ajuda. A criança ela vai ter uma altura já basicamente definitiva. Porém, 20%
da sua altura pode se dever a esses fatores, como você falou, como uma atividade física bem realizada, alongamentos, né, de ajudar o osso a crescer, porque se o osso vai crescer e a musculatura está curta, vai ter ali uma assimetria, e aí pode ter até deformidades ósseas, mas com certeza, atividade física, alimentação, tudo isso pode ajudar cerca de 20% do crescimento da criança. Eu queria retomar algo que a gente já comentou aqui sobre essas dores que as crianças sentem, até para defendê-las, não é? Porque a gente às vezes ouve o pai falando assim, é frescura, tá doendo, tá reclamando hoje, reclamou ontem, já tomou remédio, tudo reclama de dor. Doutor, realmente dói, não dói? Realmente, o bichinho tá sentindo dor, não é? Dói sim, não é manha da criança, tá bom? Eu vou dar uma experiência própria da minha filha. Esse ano, no começo do ano, ela começou com bastante dores do crescimento, ela acordava chorando mesmo, e realmente é dor de verdade, né? Isso existe, os papais têm que dar um pouquinho de atenção para esse sentido. Interessante, doutor. Agora, por volta de que idade aí começam essas dores? E até quando, né, elas podem durar? Existe uma média, né? Geralmente entre 3 a 6 anos é o momento que essas dores mais aparecem na criança. Elas podem ser um pouquinho antes, mas essa é uma média de geralmente a maioria das crianças. Entendi. Ok, e tem E essas dores vão permanecer até quando? Bom, tudo depende muito, porque depende dos fatores, né? Como a dor do crescimento, ela não tem uma explicação única, mas existem teorias, então tudo depende muito da criança. Uma das teorias, como nós já falamos anteriormente, é a teoria emocional. Então a teoria emocional ela pode alavancar mais dores na criança. Outra é da fadiga muscular, que a criança acaba fazendo uma atividade física bastante intensa e acaba chegando no final do dia e ela começa com essas dores, né? E outra tem muito a ver com a assimetria do crescimento. Então, tudo depende, mas as dores elas podem ir 6, 7 anos, geralmente isso, é muito difícil estar passando dessa idade. Ok. Certo. E doutor, essas dores, elas são mais comuns só nas pernas ou vai para outras áreas também? Olha, os lugares onde nós vemos mais mais dor seria na região das pernas em si, atrás no joelho, na panturrilha, na coxa, também na região interna. Geralmente é mais no membro inferior, né? Esses são os lugares mais afetados na criança. A Maria dos Remédios, ela deixou uma perguntinha aqui. Dores na barriga também podem estar ligados ao crescimento, doutor? Olha, é de se avaliar bastante uma criança com dores na barriga, né? O abdômen é um mundo muito grande e tem que se primeiro descartar qualquer outro problema, né? Problemas intestinais, problemas do aparelho urinário. Porém, eu recomendo dar uma avaliada na questão aí fazer um exame de parasitose para ver se de repente não tem algum vermezinho, mas não tem ligação com dor do crescimento na barriga em si. Entendi. Agora, doutor, tem algum horário assim, né, algum período do dia que essas dores costumam ser mais constantes nas crianças? Sim, tem. Pode ser bastante visto no período noturno, tá? No período noturno. Muitas crianças, Raul, acabam acordando de dor. Então elas chegam a dormir e acordam de dor e aí os pais não entendem muito bem. E é uma dor difusa, então é uma dor assim que você não consegue palpar muito bem. Ela é muito uma dor longe que a gente chama, né? Sem conseguir palpar. Então, mas o período mais afetado é no período final do dia e à noite mesmo.
Muito bem, gente, tá gostando? Tá gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo? Tô aprendendo tanto. Teu filho tá sentindo essas dores? Olha, tem que marcar, ir à consulta com o pediatra para que possa ter esse acompanhamento. É importante, não leva seu filho ao pediatra somente quando estiver sentindo dor, não. Já marca para ter esse acompanhamento, o próprio pediatra pode te dizer de quanto tempo, né? Pode ser feita essa visita, tá bom? Eu tô aqui olhando a revista, gente, a folha, a fotografia, a qualidade do conteúdo do nosso Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias. Gente, é para embarcar em uma grande aventura pelo mundo, através dos dias da criação, história em quadrinhos, cheia de atividade e reflexões da Bíblia. E a primeira lição, ó, vou mostrar aqui na câmera. Ó, o pessoal que está recebendo a revista já começou a leitura, já viu, muito bonito. E começa assim, olha, você já parou para pensar sobre como a vida é extraordinária? Para aproveitar o dia existe a luz do sol e para dormir existe a escuridão da noite. Para a fome existe o alimento e para a sede existe a água. Já pensou como a vida seria solitária sem os amigos e a família? Respire fundo e seus pulmões lhe darão uma sensação gostosa pelo simples fato de haver oxigênio dentro deles. Você está vivo, você existe e toda essa combinação de providências fazem da vida um milagre. Já começa assim a primeira lição, o começo dos começos, o começo do começo, melhor dizendo, a semana da criação. Você está gostando da leitura? Depois eu leio mais um trechinho para você. Mas é para você não terminar o programa de hoje sem pedir a revista para o seu filho. Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias. Tá bom? É de graça, a gente não tá vendendo nada. Você manda recado para o 12981510081. Eu fico te esperando. Doutor, quero retomar aqui um comentário do Raul. Raul, você disse que com 14 anos você tinha quanto de altura? 1,83. Que é a altura que eu tenho hoje, né? Já. Então acho que eu já tava pronto já com 14 anos. Pois é, não é? E aí eu tava pensando aqui, a gente tá falando de criança, já comentamos de criança, que alguém comentou, né? Com dificuldade de crescimento. Rose, pode falar, Raul. Desculpa, só não quero te cortar, mas você me fez lembrar do negócio que ele falou, do exercício, né? Eu praticava bastante exercício e praticava esportes e tal, e ele falou que pode acrescentar até 20% da altura. 20%, Rose, só pra gente fazer uma conta aqui, ó, é uma diferença entre 1,5 m e 1,80 m é 20%. Nossa. Então é bastante, né? É muita... Eu não fiz essa conta não, hein? Você foi rápido aí, hein? Olha. Em 1,5 m ou 1,80 m dá 20% a mais. Olha como então não é coisa pouca não, né? Uma pessoa, às vezes o pessoal que tem 1,59 ali fica, não, eu tenho 1,60, né? 1 centímetrozinho ali já... Ou tem 1,69, fala que tem 1,70. Na fase de crescimento, quem precisa crescer aí, então tem que aproveitar exercício físico. Fazer exercício físico. Então, mas continua, Rose. Pois é, mas eu tava pensando, Raul, enquanto alguns têm dificuldade de crescimento, tem outros que crescem assim, parece que não vão parar de crescer, doutor. Isso também pode ser um problema? Olha, depende muito, né, do tipo do crescimento que é exagerado que a pessoa tem, né? Como tem pessoas que vão ser grandes e acabam crescendo bastante. Então a gente vê também nessa fase do estirão, que muitos pais falam, né? Estirão. Então a criança acaba tendo algumas desproporções, assim, com os braços grandes, né? Eu lembro nessa época, né? E você colocava a roupa, olhava aqueles braços que é quase no joelho. Então você acaba tendo um crescimento muito rápido. Mas tem que prestar bastante atenção, porque alguns crescimentos exagerados podem estar vinculados com uma aceleração sem descontinuidade da produção de hormônios. Existem algumas doenças, né, que não são tão vistas, tão frequentes, mas existe mesmo. Então, por isso que tem que estar acompanhando essa curva pelo pediatra, porque se você já sai um pouco da curva, o pediatra já vai te orientando ali, né? Vamos fazer uma avaliação endocrinológica, alguma coisa nesse sentido, mas sim existe doenças que a criança cresce demais, né? Perfeito. Doutor, voltando para a questão ali das dores, né? Do crescimento. Esses sinais, essas dores, pode indicar algum problema mais sério que a criança vai ter ou é só dores mesmo do crescimento e vai ficar por aí? Dor é uma coisa muito comum em todas as pessoas.
Dor está indicando alguma coisa. Então, sempre que a pessoa tem uma dor diferente, uma dor que não é comum, o ideal sempre é avaliar para ver se não tem alguma coisa por trás de tudo isso que causa dor. Então, assim, dor do crescimento, legal, tal, mas tem que ver se essa dor não está acompanhado por uma febre, né? Se não está acompanhado por uma mancha na pele, daquela região onde dói, né? Se a criança não está mancando, se ela não tem alguma limitação de movimento. Quando ela apresenta esses probleminhas, é muito importante levar um ortopedista pediátrico, um ortopedista geral, um médico que possa estar avaliando, porque existem outras doenças que podem... tô com uma dor aqui, e às vezes é uma tumoração, às vezes é uma artrite séptica, que é uma doença que existe uma urgência para ser tratada. Então, assim, na presença de manchas, limitações, por favor, busque um especialista para poder avaliar e descartar qualquer coisa séria, né? Ok. Perfeito. Eu queria retomar aqui uma pergunta também, que a ouvinte fez um comentário. Doutor, tem algum período do dia no qual essas dores costumam ser mais constantes? Porque meu filho começa a falar dessas dores aí só na hora de ir para a escola. Ô, doutor. Olha, essa hora também muita gente pode ter dor, né? E tem alguns que tem dor na hora de ir pro trabalho também, né? Então, mas aí já passou da fase de crescimento, né? Mas as dores, elas são mais específicas no período final do dia, noturnamente, né? Às vezes a criança vai pra escola à noite, né? Então, mas sempre tem períodos um pouquinho mais fortes que no final do dia. Ok, doutor, o senhor comentou sobre artrite, e aí chegou uma pergunta pra gente. Criança também pode ter artrite? Pode, vamos lá. A artrite em si é uma inflamação dentro da articulação, tá? Geralmente, do que eu me referi foi a artrite séptica, que é uma urgência ortopédica, né? Que é uma inflamação por um micro-organismo, né? Geralmente bactéria, que causa uma inflamação aguda. Então a criança começa com uma limitação naquela articulação, geralmente é no quadril ou no joelho, e essa infecção tem que ser tratada urgentemente. Na maioria dos casos é cirúrgica, assim, em seguida, porque tem que tirar aquela infecção, senão acaba destruindo a cartilagem. É a artrite séptica, né, que a gente fala. Que isso pode acontecer na criança, e às vezes a gente não percebe e acaba destruindo a cartilagem dela. Perfeito. Doutor, o senhor tinha falado que essas dores, né, são mais comuns entre 3 e 6 anos de idade, ali na média. Mas o estirão, né, que é quando a gente, o adolescente ali, a criança tal, cresce bastante, acontece mais tarde, né? Quando dá esse estirão, aí o senhor pode falar da idade, que é mais comum esse estirão, e se durante esse estirão também pode acontecer daí essas dores? Olha, o estirão é justamente naquele momento que a criança está na puberdade, né? Então, pré-puberdade. Então, ela está modificando muito e ela acaba tendo um crescimento muito rápido, desproporcional no começo, depois ele vira mais simétrico. Então, geralmente, prévio àquela idade, ali, 12, 13, 14 anos, começa já essa esticada bem importante, né? A dor sim pode ter, mas não é uma dor muito parecida com aquela do crescimento em si, daquela idade específica de 3 a 6 anos, né? A dor ali de 3 a 6 anos é uma dor muito difusa, é uma dor que não tem muito sentido, não tem, assim, um padrão muito específico, é difusa, pode dar em alguns, como outros não, né? Então é muito... tem essa variação. Já na idade ali do estirão, assim, dificilmente você vê certas dores. Quando tem dor, tem que acompanhar um pouquinho. Pode ter alguma lesão de cartilagem, pode ter feito algum esforço maior, né? Mas geralmente não tem muitas dores como a dor da idade dos 3 a 6 anos.
Ok, mais uma vez eu tô com a revista aqui, a nossa revista Super Lupa volta ao mundo em 7 dias. Eu quero só dar uma pausa aqui na nossa conversa com o Dr. Marcos para oferecer a você que ainda não pediu. Hoje é o Dia das Crianças, a gente quer presentear o seu filho com material de qualidade, conteúdo que vai, assim, não só trazer conhecimento de mundo para ele, não é mais conhecimento de Deus para ele, da vida para ele. Muito legal, Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias. Vou ler mais um trechinho aqui da primeira lição, o começo do começo, a Semana da Criação. Começa assim, logo nas primeiras páginas do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, há uma linda poesia relatando como Deus criou o nosso mundo em 6 dias e no 7º descansou. Em poucos dias e noites, a terra passou de uma grande rocha esquisita, sem forma e vazia, para um fabuloso planeta cheio de harmonia. E assim segue a leitura. Quer ler com seu filho? Olha, aproveita esse momento de leitura com seu filho, coloca ele no seu colinho, sabe? Vai lendo, fazendo caras e bocas para ele, porque esse momento de leitura também é um momento afetivo. É um momento que você cria memórias afetivas e ele vai levar para a vida essas historinhas. E você vai poder contar para ele, ler com ele, fazer as atividades, não é? A revista é dele, não é sua, tá bom? Ele vai ficar encantado com o colorido, os desenhos. E tá toda a turminha do Super Lupa da TV Novo Tempo aqui estudando com seu filho. Doutora Hipotenusa, doutor Boris, doutora Cléo, doutor Hélio e a Ive, essa turminha toda buscando contar para o seu filho a história da criação. Peça o seu 12981510081, é o zap do estúdio em que eu estou, você digita ali, eu quero, tá bom? Aí a Bia, nossa assistente, passa para você o contato da Escola Bíblica. Vamos lá, voltando, retomando, doutor, nos momentos de dor, geralmente a primeira reação das pessoas é buscar um medicamento para aliviar as dores. É indicado dar algum remédio para conter essas dores na criança? Como é que faz? Ou primeiro tem que conversar com o pediatra? Olha, assim, a primeira coisa que você vê na sua criança, estou falando como pai, você quer resolver o problema dela, né? Você vê a criança chorando de dor, um desconforto ali, apontando a perninha. É importante você ter ali uma certa analgesia se for necessário. Mas vamos lá. Eu não recomendo muito o uso de anti-inflamatórios para esses casos nas crianças, tá? Se a criança tiver com muita dor, um desconforto bastante grande, ali que você começa a perceber essa dor, né, que ela começou com esse período de dor, você pode até dar algum analgésico para ela, mas orientado pelo médico, tá? Anti-inflamatórios eu não recomendo. Okay. E ali você descobrindo essas dores do crescimento, você vai acabar criando uma proposta diferente para ela. Mas eu sou mais a favor de você fazer massagens locais, fazer compressas com água morna. Tem muitos produtos hoje em dia que se utiliza para fazer essas massagens, né? Doutorzinho, gel, etc. São vários que não são prejudiciais para a criança, né? Mas que você acaba aliviando aquela região mais com a questão da massagem. Mas sim, tem que fazer alguma coisa porque a criança está sofrendo. Uhum. Como eu falei no começo, não é manha, né? É dor mesmo, né? E tem crianças que acordam chorando e tem crianças que é uma dor mais leve, né? O senhor comentou aí sobre compressa morna. Tinha chegado exatamente essa pergunta pra gente. Eu coloco compressa quente ou fria? Então nenhuma das duas, tem que ser morna, não é, doutor? Compressinha morna é melhor, tá? Para poder relaxar um pouquinho. Geralmente o frio, ele acaba contraindo mais as partes moles ali, né? Pele, tendões, músculos. E o calor, ele vai deixando mais relaxado. Então, às vezes, ajuda muito mais o calor ali, algo morno na criança, para poder relaxar aquela musculatura, aquela região onde ela tem dor. Ok. Perfeito. Doutor, tem algum medicamento, né, que a criança tem que, às vezes, tomar para ajudar a crescer? Medicamentos para crescer, né? Para crescer, a gente realmente, se a gente detecta um problema hormonal, então a gente tem o hormônio do crescimento, né? Que a gente pode aplicar na criança para esse crescimento, mas daí já é bem específico. Mas não tem um remédio específico para poder crescer. Como nós já falamos, são os fatores, né? Atividade, comida saudável, balanceada. Isso sim são os remédios naturais.
Ok. Doutor, a forma que a criança dorme, a postura que ela adota para dormir nessa fase das dores do crescimento, vão potencializar essas dores também? Olha, a criança ela é muito variável, né, na cama para dormir, né? Então, por exemplo, a minha pequenininha, você deixa ela numa posição que quando você vê ela tá totalmente em outra, né? Geralmente a criança se mexe muito à noite. Não existe uma relação, os estudos não mostram uma relação tão específica com a dor do crescimento, mas a gente tem que sempre favorecer, sempre estimular a criança dormir de uma só forma, né? Não muito em cima do braço, não muito em cima da perna, mas uma forma uniforme. Mas não existe uma relação tão específica. Certo. Doutor, agora, essas dores, elas são mais comuns em meninos ou meninas, ou é a mesma coisa? Olha, eu não vi estudos assim que tem uma diferença tão grande, né? Mas existe uma relação, é muito parecido a questão de menino e menina, não existe assim uma forma tão diferenciada de um para outros, né? Certo. Ok, estamos então agora encerrando o nosso programa. Passou tão rápido, não é? Passa tão rápido. Aqui esse momento de conversa é tão bom porque a gente aprende bastante, não é, Raul? Você tem 3 aí que daqui a pouquinho, né, começam, né? A mais velha tá com quantos anos? Começar a ficar esperto. Eles já estão nessa fase aí, né, de 3 a 6 aí. Eu tenho uma de 7, uma de 5, uma de 2, então... mas por enquanto não reclamaram, não as coisas, mas de crescimento não. Pois é, então agora quando reclamar você já tá esperto, já tá ligado. Muito bem, querido ouvinte, a gente recebeu aqui o doutor Marcos Oliveira, ortopedista, que é claro que vai voltar, não é, doutor? Para mais um bate-papo com a gente, não é? Com certeza. Quando precisarem, podem chamar, juntar as perguntas, aí a gente fica muito contente em poder estar aí ajudando vocês. Com certeza a gente vai precisar, doutor, com certeza. Deixa mais uma vez o seu contato para que a gente possa, para que o ouvinte possa conhecer melhor seu trabalho. Perfeito. Eu acho que é melhor a página de internet, tá? É www.doutormarcostavaresdeoliveira.com.br. É mais fácil, ali tá minhas redes sociais, ali tá todas as minhas informações. Obrigada, doutor, obrigada mesmo. Raul, eu tenho aí uns 40 segundos de presente para você, hein? O que você achou do programa de hoje? Beleza. Excelente, Rose, muito bom. Acho que ajudou bastante papais e mamães aí, filhinhos também, né? E queria deixar um verso bíblico aqui, Rose, que é aquele: ensina a criança no caminho que deve andar, né? Porque quando for velho não se desviará dele, nem com dor, nem sem dor. Amém? Amém. E para você que deseja emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente. Muito bem. Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Querido ouvinte, estamos chegando ao final de mais um Vida e Saúde. Vai começar aí o nosso Clube da Música também. E a gente vai, antes, conferir as notícias. Vamos conferir notícias com Patrícia Mater. Muito obrigada pela sua sintonia. Muito obrigada porque você escolheu a Rádio Novo Tempo. A gente se esbarra por aí amanhã. Vida e Saúde às 11 da matina. Até lá.